Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos à nossa aula de processo civil. Hoje, resumo da parte de cumprimento de sentença e execuções. Então, nós vamos falar da aula 1. Obviamente, aqui para a turma presencial, a gente comentou sobre o título que é formado após o juízo fazer uma valoração. Nós vamos falar de um título executivo judicial, quando do transcurso do tempo, ou seja, o prazo para tu recorrer, ele passa, opera-se o que a gente chama de trânsito em julgado. Então, o nosso momento prefacial aqui foi sobre a coisa julgada. O que é a coisa julgada? A coisa julgada é uma qualidade dos elementos decisórios, onde ela pode ser coisa julgada formal, ou seja, passou o prazo, eu não posso mais me manifestar dentro do processo, ou coisa julgada material, procedente, improcedente, parcialmente procedente, eu torno imutável a coisa. Então, vou falar devagar e presta atenção. Eu falo que haverá coisa julgada material quando analiso o mérito. Eu falo que opera-se a coisa julgada formal com o transcurso do prazo, ou seja, passou o prazo para me manifestar. Se eu falo que aconteceu a coisa julgada material, obviamente operou-se a coisa julgada formal, mas não necessariamente quando eu tenho a coisa julgada formal, há a coisa julgada material. Por quê? Às vezes eu tenho sentenças que são sem resolução do mérito. Por exemplo, tu não juntaste os documentos, o juiz foi lá e extinguiu o feito. Não achei a parte, então nesse caso o juiz extinguiu o feito. Então essas são sentenças sem resolução do mérito. Então nesse caso opera-se a coisa julgada formal após o trânsito em julgado, mas não material. Material é quando ele decidir algo e o mérito torna-se imutável. Agora vamos lá. Quando eu falo de execução e cumprimento de sentença, vamos fazer uma distinção. O cumprimento de sentença ele se pauta em título executivo judicial, artigo 515 do CPC. Então vamos lá. Uma sentença, homologação de acordo extrajudicial, sentença arbitral, sentença estrangeira. Então, são atos onde uma figura decidiu e essa decisão, então, forma um título. Nós falamos que o cumprimento de sentença, ele é uma consequência lógica. Nós chamamos essa consequência lógica da fase de conhecimento. Veja, eu entrei com uma ação, ganhei a ação sentença. Operou-se o trânsito julgado, acabou o prazo para recorrer, a próxima fase é o cumprimento de sentença. Isso a gente chama de sincretismo, é um consectário lógico. Agora, de outro lado, a gente tem a execução. E a execução, ela se pauta em título executivo extrajudicial. Nós temos cheque, notas promissórias, contratos com assinatura digital, contratos com assinatura das partes mais testemunhas, contratos com assinatura reconhecida em cartório. Então, nós temos aqui um rol taxativo previsto no 784 do CPC. O que diferencia a forma como a gente vai alcançar esse objetivo. No caso de execução, é uma ação autônoma de execução. O cumprimento de sentença é uma consequência lógica do processo, beleza? Então, lembra, consequência lógica porque operou-se o trânsito em julgado. Então, numa fase, processo sincrético. Quando eu falo de satisfação do crédito, logo nesse primeiro dia de aula é importante a gente bater o martelo com relação a isso. Como o juízo vai compelir a parte devedora a pagar? Duas formas. Nós falamos de subrogação, quando ele substitui o devedor. Como assim, professor? Ele vai lá e penhora e manda entregar para fulano. Então, veja, ele substitui a figura do devedor e entrega algo por meio de uma constrição patrimonial ou por meio de uma coerção. Coerção é multa diária, quando faz alguma determinação que venha a punir ou incentivar o indivíduo a cumprir alguma coisa. Eu não posso pegar e colocar algum instrumento na cabeça dele e falar, bora meu irmão, vamos cumprir essa obrigação. Não posso. Então, como eu não posso compelir dessa forma, eu tenho que achar outros meios coercitivos. E aí a gente entra no assunto de meios atípicos, que tu já deve ter visto. Por exemplo, suspensão da CNH, do passaporte, bloqueio de cartão de crédito. Então, são medidas atípicas que sofreram, inclusive, uma análise de constitucionalidade para ver se podia ou não fazer isso. E é constitucional. Vamos lá. Além dos exemplos, né? Quando a gente pensa nessas hipóteses da forma de satisfação, é muito comum perguntar em sala sobre a questão da prisão civil. Aí lembra o seguinte, prisão civil só é admitida no caso de ações que versem sobre alimentos. Então, é uma forma de coerção? Exatamente, é uma forma de coerção. De boa? Show? Vamos lá. Sobre a história do termo execução. Pô, professor, vai falar do início? Não, não. É só para fazer uma distinção. No Código de 73, nós tínhamos ali execução. E aí estava tudo no mesmo balaio. Era cumprimento de sentença e era execução. Então, não tinha tanta, assim, a facilidade de distinguir, chamava tudo a mesma coisa. Qual que é o grande ponto aqui? Nós temos hoje um código com separações em cumprimento de sentença, o que é cabível lá, e execução e o que é cabível lá são procedimentos distintos. Embora, quando nós estamos na fase de cumprimento de sentença ou na fase de execução, quem ingressa com essa ação ou cumprimento de sentença se chama exequente.
Quem sofre, executado. Então, em termos de identificação das partes, continua se chamando exequente e executado. Beleza? Show de bola? A título de natureza, vamos pensar o seguinte: se eu posso entrar imediatamente com cumprimento de sentença, então nós vamos falar que a natureza dela é imediata por conta da relação sincrética, é lógica do procedimento. E óbvio que a gente tem umas exceções, por exemplo, sentença arbitral. Por que não é um momento seguinte? Porque na sentença arbitral, eu vou estar na justiça arbitral, se ele não pagar de forma voluntária, eu pego aquele título, levo para a justiça comum e posso exigir o cumprimento. Não é execução, é cumprimento. Se eu falo de uma sentença estrangeira, o STJ dá o exequatur, que é a forma que vai garantir a executoriedade daquela decisão, e aí, por seguinte, eu posso seguir com o cumprimento de sentença. E aí, quando eu falo de natureza mediata, é porque no caso da execução, eu tenho um contrato que não foi cumprido, eu vou entrar com um processo de execução, e aí ali eu vou fazer um conhecimento para que se pague aquele título. Por isso, então, a execução é mediata e o cumprimento ele é, como regra, imediato. Beleza? Show de bola? E aí a gente entra naquela parte geral super importante chamado de princípios. Princípio é a base de tudo, base de todo o conteúdo. Primeiro princípio, a autonomia. Quer dizer que o cumprimento de sentença e a execução são autônomas, porque não dependem de um processo, vamos lá, não dependem de uma cognição anterior, não depende que haja um novo processo de cognição. Eu tenho aqui, o cumprimento de sentença, ele já tem a formalização de um título. Então, ele é autônomo. Eu não tenho que voltar no título para entender, não. Eu tenho o título consolidado, dali para frente, segue o baile. Então, eu tenho a sentença, reconhecer o título, o que vale é dali para frente. Ah, mas eu tinha uma parada que eu não suscitei. Não suscitou na fase de conhecimento? Camarão que dorme, a onda leva. Precluiu, perdeu a oportunidade, operou-se a coisa julgada. E a execução, de igual forma. Agora, claro, para eu entrar com esses dois instrumentos, eu preciso de um título. Mas eu não vou rediscutir a cognição, o conhecimento. Eu não preciso de rediscutir aquilo que já foi discutido. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. E aí eu apontei uma coisa interessante do que? O fiador. Se o fiador não participa do processo de conhecimento que gerou um título executivo judicial, ele não pode ser incluído como regra diretamente no cumprimento de sentença. Por que como regra? Porque mais recentemente o STJ entendeu sobre uma modalidade dentro da ação renovatória, é uma jurisprudência super nova e a gente pode questionar isso num vídeo próprio para falar da ação renovatória e a figura do fiador. Agora, incidente da desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele pode ser requisitado tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença ou execução. E quer dizer o quê? Que eu estou tentando entrar com uma ação contra a empresa e não estou conseguindo a satisfação do crédito. Eu posso buscar os sócios? Bem, a depender das circunstâncias, sim. E aí, artigos que tem que ficar marcado. Artigo 50, Código Civil, teoria maior, mais requisitos. Fraude, confusão patrimonial, abuso de direito, relação de consumo, artigo 28, não pagou, então não teve a satisfação do crédito, teve algum tipo de fraude, então teoria menor. Teoria maior, mais requisitos, teoria menor, menos requisitos. E aí é só lembrar de um triângulo. Se eu falo de um incidente, o que acontece? Sobe uma linhazinha assim. O processo principal trava, sobe essa linha, e aqui eu vou trazer quem eu quero trazer. Perdão, eu quero chamar a pessoa e, por exemplo, eu falo, trazer é fogo. Eu quero aqui os sócios. Então, eu estou entrando com a ação contra a empresa, agora eu quero trazer os sócios. Então, vai subir uma linhazinha no processo, o processo principal fica suspenso, nasce um incidente, e desse incidente os sócios vão apresentar para a defesa contraditória. Resolveu? Teve uma decisão interlocutória falando que os sócios devem responder? Então, desce de onde parou. Então, a gente faz um triângulozinho justamente para falar de onde parou. Então, o ponto é basicamente essa estrutura. Tem o processo principal, subiu. O sócio ou a empresa vai apresentar a sua defesa, aqui vai ter uma decisão. Se o juízo decidiu que ele deve ser incluso, ele volta de onde parou. Então, a gente tem um triângulozinho aqui, beleza? Patrimonialidade. A execução recai sobre bens presentes ou futuros. Ah, o cara vai receber uma herança. Não, ele não vai entrar com esse inventário para não receber, para não ter a satisfação. Posso compelir ele a abrir o inventário? Posso, porque ela recai sobre bens presentes e bens futuros, sobre bens como uma ideia geral. Então a ideia é que a execução se firme na patrimonialidade. E a prisão civil, que só é admitida no caso de alimentos, lembra, súmula vinculante número 25, ela tem como objetivo a coerção, ou seja, forçar que por meio da prisão o cara, o alma cebosa, pague ali os alimentos que são devidos ao alimentado, beleza? Exato adimplemento. A regra é, o credor tem direito de receber aquilo que ele pretende, exatamente como ele tá pleiteando. Se for valor, massa. Ah, eu quero 20 mil.
e o cara só tem um carro, eu sou obrigado a aceitar esse carro? Não, não sou obrigado. Mas eu posso? Poder, pode. Aí é outra coisa. Agora, eu não sou obrigado a aceitar objeto diverso, mesmo que seja de maior valor. Agora, professor, e se eu estou falando do problemão aqui, que é o quê? Obrigação de fazer ou obrigação de não fazer? Aí a resposta veio em seguida. Se eu tenho uma obrigação de fazer e a parte não cumpre, eu posso liquidar isso daqui, eu posso converter aquilo ali em perdas e danos. Então eu transformo em valor e aí eu busco a sua exigibilidade, beleza? Princípio da disponibilidade do processo pelo credor. Veja, eu tenho um título, eu posso cobrar ou eu posso não cobrar, primeira coisa. Então eu posso entrar com aquela ação ou eu posso não entrar com aquela ação, disponibilidade minha. E ainda tem outra circunstância que já caiu na prova do AB. Então, eu naturalmente falo muito rápido, vou desacelerar. Presta atenção. Quando eu falo de disponibilidade, eu estou falando que o credor ele pode iniciar um processo de cumprimento de sentença ou execução, processo de procedimento. Ele pode dar início à cobrança e ele pode desistir sem a anuência do devedor, sem que isso gere qualquer tipo de prejuízo, ok? Presta atenção. O que a prova da OAB já cobrou? Veja, existe uma exceção. Se eventualmente o devedor apresentou uma resistência, uma impugnação, um embargo à execução, e ele não fala de tese processual, mas tese de mérito, do tipo, não, esse título aí é ilegal, é fraudulento. Opa, ele está discutindo sobre o mérito daquele título. Então, nesses casos, o credor não pode simplesmente desistir, porque o devedor tem interesse no julgamento de mérito sobre o título, ok? Agora, eventualmente pode o credor desistir sem a anuência do devedor, salvo essas exceções, onde a impugnação ou embargo à execução trata de matéria não processual, mas meritória, ok? Show de bola, já foi cobrado na prova da ordem isso aí, ok? Atenção. Bizu. Desistir, não quero dar sequência. Renúncia, abrir mão. Renúncia faz coisa julgada material. Desistência não faz coisa julgada material. Desistência sem resolução do mérito. Renúncia com resolução do mérito. Beleza? Vamos lá. Princípio da utilidade, 836 do CPC. A execução não é um meio de vingança. Ela tem que ser útil. Então, adianta eu pedir a constrição do passaporte de uma pessoa que não viaja para fora? Uma pessoa que não faz viagem internacional, ou a restrição da CNH, sendo que a pessoa sequer dirige, não faz sentido. Então, o princípio da utilidade. A execução não é um ato de vingança, de constrangimento. A execução é um ato que busca a satisfação de um crédito e não de uma vingança. Menor onerosidade, um dos princípios mais importantes que a gente vai tratar. Quando eu falo de menor onerosidade, o CPC ele vai estabelecer uma ordem de preferência de crédito. Então, vai ser assim, ó, primeiro, valores, bens móveis, tudo aquilo que tiver algum tipo de valor e seja móvel, e aí ele começa a entrar bens imóveis, e dentro dos bens imóveis, ainda assim há uma predileção, ou seja, aqueles que buscam a satisfação sem, obviamente, atingir a dignidade da pessoa. Então, tem duas casas, uma ele mora, a outra ele aluga, obviamente vai naquela que ele aluga. Ele tem um carro e uma lancha, vai primeiro na lancha, depois eventualmente vai no carro. Eu quero ter um cisbajude, vai pegar aí tudo da conta e aí ele vai esclarecer. Ele tem cotas de investimento. Depois da satisfação não conseguiu por dinheiro, vai eventualmente o investimento. Então, assim, tem uma ordem de preferência, sempre primando pela menor onerosidade, ok? Show de bola. E por último, não que seja exatamente um princípio do cumprimento de sentença e execução, mas o princípio ao contraditório. O contraditório nada mais é do que toda vez que alguém lhe imputar algo, tu tens o direito de defesa. Dentro do processo de cumprimento de sentença, ele é uma sequência lógica, então, cumprimento de sentença, prazo para pagamento voluntário 15 dias, exaurido esse prazo, então inicia-se mais 15 dias para uma impugnação. Embargos à execução. Eu tenho uma execução, a pessoa é citada para realizar o pagamento ou apresentar embargos, e os embargos vão virar ação autônoma, mas isso é matéria para outro vídeo. Tamo junto e até a próxima.